Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Senhor presidente, claro que o Senado Federal e essa tribuna se trata aqui mais de assuntos nacionais. Mas todas as vezes que eu senti por necessário vir a essa tribuna falar sobre o Distrito Federal, a unidade da representação, a unidade da federação que eu represento, assim eu o farei, porque é minha responsabilidade e minha obrigação. O Distrito Federal, senhor presidente, vive nesse momento uma enorme crise. E eu quero aqui tocar em alguns pontos que durante esse mês de recesso vieram a amplificar a crise que o Distrito Federal já passa. E eu considero absurdas as decisões tomadas no governo do Distrito Federal. E eu tenho que colocar aqui, inclusive do ponto de vista construtivo, algumas questões. O primeiro ponto que eu quero abordar é a crise hídrica que o Distrito Federal está passando. Eu era deputado distrital e aprovei um projeto que virou lei, foi sancionado, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, e que concedia um bônus de desconto para os consumidores de água do Distrito Federal que reduzissem o consumo de água no valor de 20% sobre a economia realizada, tomando como base o mesmo mês do ano anterior. Se um consumidor reduzisse o consumo de água em 10%, ele já pagaria 10% a menos porque reduziu em 10% o consumo de água. Com a lei aprovada, lei de minha autoria, ele passaria a pagar não 10% a menos, mas 12% a menos, porque ele teria direito a uma bonificação de 20% sobre a economia realizada. Isso alivia o bolso do consumidor e isso tem um caráter ambiental fortíssimo, porque incentiva as pessoas a controlar o consumo de água e a economizar água. O que aconteceu desde então? Nenhum governo fez nenhuma campanha educativa para avisar a população da lei. A Lei 4341 de 2009, que está no verso da conta de água de todas as contas de água do Distrito Federal. Está lá no verso da conta de água. A lei que dá um bônus de desconto na conta de água para o consumidor que economizar água. Depois disso, várias assembleias legislativas no Brasil inteiro copiaram essa lei. O Distrito Federal foi o original, foi a primeira unidade da federação que implantou isso. E a população não sabe que a lei existe. Anda-se nas ruas do Distrito Federal e ninguém sabe que existe essa lei. O governador Rodrigo Hollenberg, quando tomou posse, eu falei para ele, tem uma lei de minha autoria que concede um bônus de desconto para os consumidores que economizarem água. Isso está no verso da conta de água de todo mundo e ninguém sabe. É preciso fazer um trabalho preventivo, é preciso não só remediar, é preciso fazer prevenção. E sugerir a ele fazer campanhas educativas para incentivar as pessoas a economizar água, tomando como base a lei que o Distrito Federal tem. E nada foi feito. De 2009 para cá, nenhum governo fez campanha educativa, nem esse governo que eu ajudei a eleger. Então isso está errado, não dá só para remediar, tem que fazer prevenção. É um assunto grave, a água é um recurso natural finito. E a lei é de 2009. Parece que eu estava antecipando tudo que o Distrito Federal está vivendo hoje. Mas ninguém faz nada, ninguém faz nenhuma campanha educativa, a população não conhece a lei. Aí agora é racionamento. Racionamento de água na capital federal.
fruto da irresponsabilidade de diversos governos. E o governo que eu ajudei a eleger recebeu uma sugestão minha no seu início para que fizesse alguma coisa com relação a isso. Tem uma lei e que a população não conhece. Aliviaria o bolso das pessoas, porque mais gente economizaria. E além de aliviar o bolso, daria uma contribuição para a população, para a cidade. E para o meio ambiente, porque não dá para se gastar água como se gasta hoje. O segundo ponto que eu quero tratar é o aumento das passagens de ônibus aqui no Distrito Federal. Mesmo no recesso, quando foi feito, fiz questão de dar algumas entrevistas e colocar a minha posição. Não dá para aceitar esse aumento dessas passagens. As empresas de ônibus têm lucros cada vez maiores. Aqui no Distrito Federal, nós temos exemplo de empresas de ônibus que depois viraram empresas de aviação. Não dá para aceitar que se desconte em cima daqueles que mais precisam. E mais, se as empresas não estão satisfeitas, entrega a concessão de serviço público, entrega a concessão, vai ter quem queira operar. Agora, aumentar as passagens, penalizar a população, penalizar a sociedade, não posso concordar. Aliás, concessão de serviço público é uma concessão, não é propriedade. Se não está prestando serviço a contento para a sociedade, tem que caçar a concessão. E aí se desconta em cima daqueles que mais precisam. Mas, que aliás falei nas minhas entrevistas, piora a economia como um todo do Distrito Federal, porque mais caro fica para se gerar um emprego, aumenta o encargo sobre o vale transporte e mais caro fica para se gerar um emprego. Ou seja, ainda aumenta o desemprego, tem um impacto indireto na taxa de desemprego. Ou seja, uma medida errada. Então não posso concordar com isso, isso para mim é um contrassenso absurdo. E o terceiro ponto é a questão do programa Nota Legal. Agora as pessoas estão recebendo nas suas casas o IPVA para pagar e o Nota Legal dá um desconto cada vez menor para o contribuinte do Distrito Federal. O governo alterou o Nota Legal através de um decreto no dia 2 de fevereiro de 2016, reduzindo de 30% para 20% a parte que volta para o contribuinte. Quando eu era deputado distrital, um dos projetos que tratava, que originou Nota Legal, era um projeto meu. Eu e alguns outros parlamentares apresentamos projetos para que o consumidor, o contribuinte, recebesse de volta uma parte dos impostos que ele paga ao comprar qualquer mercadoria. Apresentei, está lá na Câmara Distrital, meu projeto, apresentei. Depois o governo pegou esses 3 projetos, meu e de outros 2 parlamentares, e mandou um outro projeto, e foi implantado Nota Legal. A população abraçou o Nota Legal no início, começou a pedir, a exigir a nota fiscal, que aliás é uma obrigação de qualquer contribuinte, mesmo com ou sem nota legal, mas abraçou o Nota Legal, população fiscalizando. Claro que, na minha opinião, faltou uma parte, que é de premiar o contribuinte, que quando o estabelecimento não recolheu aquele imposto, aquele estabelecimento tivesse que pagar uma multa para o governo, mas também para o contribuinte que está ajudando a fiscalizar. Isso é cidadania moderna. E aí, o que faz o governo? Reduz, pelo projeto original, 30% dos recursos recolhidos de ICMS seriam devolvidos para o consumidor. Então, de uma compra de R$100, que 12% é ICMS, 30% desses R$12 voltariam para o contribuinte através do Nota Legal. Nesse caso, numa compra de R$100,
R$ 3,60. O que o governo fez? Reduziu de 30% para 20%. Ou seja, ao invés de reduzir a carga tributária, de incentivar não, resolveu reduzir o repasse, ou seja, desincentivando um projeto importante, um projeto moderno. Então, eu quero aqui deixar essas minhas 3 críticas construtivas, mas que me revoltaram bastante. Eu tenho obrigação com a minha responsabilidade de fazer essas críticas aqui. Tenho ajudado o Distrito Federal no meu mandato. No ano passado, apresentei as minhas emendas ao Orçamento da União de 2017. Cada parlamentar teve direito a destinar R$ 15.319.538. Hoje, as emendas ao orçamento dos parlamentares, as emendas parlamentares ao orçamento, elas têm caráter impositivo. Portanto, o governo é obrigado a executar essas emendas. Claro que alguns destinam para outras áreas, eu respeito, mas eu concentrei as minhas emendas onde a população mais precisa, na saúde, na educação e na segurança do Distrito Federal. Destinei R$ 3 milhões para custeio e aquisição de medicamentos para a rede pública de saúde do Distrito Federal. 2,16 milhões para aquisição de ambulâncias para o SAMU do DF. 2,1 milhões para suplementação de recursos para a construção do Hospital do Câncer do Distrito Federal. R$ 2.019.538 para aquisição de equipamentos hospitalares para a rede pública de saúde do DF. 2,54 milhões para a construção de escolas de tempo integral no Distrito Federal. 1 milhão para suplementação de recursos para investimentos na educação especial do Distrito Federal. 1,5 milhão para aquisição de viaturas para a Polícia do Distrito Federal. E R$ 1 milhão para aquisição de viaturas de resgate e salvamento para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Com isso, eu estou cumprindo a minha obrigação, fazendo a minha parte, honrando o meu compromisso com os meus eleitores e dando uma contribuição direta para melhorar os serviços públicos essenciais que a população do Distrito Federal precisa. Nas emendas do ano passado, hoje tem remédio nos hospitais públicos do DF que estão ali por causa de uma emenda minha ao Orçamento da União. Isso é uma forma de você dar cumprir a sua obrigação, fazer a sua parte, cumprir sua responsabilidade e também dar uma contribuição para melhorar a qualidade dos serviços públicos que a população recebe. O governo ainda tem 2 anos. Eu espero que o governo faça uma inflexão e melhore o serviço que oferece para a população do Distrito Federal. Porque essa população precisa e merece isso. Eu fiz várias críticas ao governo do Distrito Federal dessa tribuna em entrevistas. Às vezes o governador e pessoas do governo ficam chateadas comigo. Se eu não falasse, é que eu estaria cometendo um erro. E não falo no sentido de querer que alguém fique mal. Falo no sentido de tentar gerar uma consciência crítica e gerar uma reflexão no governo que melhore isso. Eu não tenho um cargo no governo. Isso não é muito comum na política, alguém eleger um governador e depois chegar para o governador e dizer: não quero nada, não quero nenhuma secretaria, não quero nenhum cargo. Quero que você faça um bom governo para a população e que cumpra o programa de governo. Programa de governo esse que levou à sua eleição e que, infelizmente, foi esquecido. E é no intuito, ainda tem 2 anos de governo, é no intuito de que melhore o governo nesses 2 anos, que o governo comece a cumprir o programa de governo pelo qual foi eleito, que eu tenho obrigação de vir a essa tribuna como representante da população do Distrito Federal,
representante de 826.576 eleitores, vir aqui fazer esse pronunciamento. Espero que o governo melhore. Tem tempo para isso. Tem 2 anos. E eu não sou daqueles que torce por insucesso de ninguém. Até porque vou cumprir o meu mandato inteiro nessa casa. Honrar integralmente o compromisso que assumi com a população do Distrito Federal, como acho que tem que ser. Agora, espero que o governo faça uma inflexão, porque a população hoje não recebe serviços públicos de qualidade como merece receber e como os impostos que paga merece que receba. Hoje a população não recebe serviços públicos positivos nas áreas de saúde, educação e de segurança, que são as áreas principais da atuação do Estado. E o programa de governo pelo qual o governo foi eleito foi simplesmente esquecido. Mas eu espero que seja resgatado para esses 2 anos e que o governo faça uma inflexão, porque a população merece isso e a população precisa isso. Muito obrigado.